Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Uma oportunidade bastante maravilhosa para gravarmos o vídeo. Surgiu agora no fim de semana, um feriado, graças a Deus. E como estou em casa, estou aproveitando essa oportunidade. Meus queridos, antes de você visualizar todo o conteúdo desse vídeo, gostaria de pedir para você continuar deixando o seu like no nosso vídeo, continuar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, que é muito importante para todos nós, da graça de Deus. E também, meus queridos, continue se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, tá bom? E também faça um favor para nós, recorra à sua inscrição no canal, que é muito provável e talvez seja possível que você não esteja mais inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Isso acontece em todos os canais, tá bom, meu querido? Meu querido, o recado que eu tenho para dar hoje, aproveitando o final de semana em casa, sabe qual é? O recado que eu vou mandar neste vídeo é para quem? É para os senhores do mundo religioso. Os senhores do mundo religioso, que são, sabe quem? Sabe quem são eles? Alguns líderes religiosos que ainda não entenderam a graça de Deus e eles começam a interferir na Bíblia Sagrada de uma forma até irresponsável. Eu cheguei no fim de semana aqui em casa, na minha cidade, e eu soube, não é? Que um certo pastor, ele comentou com alguém acerca do meu nome e disse que o irmão Alberto Lírio agora está frequentando uma seita. E eu gostaria de mandar um recado para os senhores e perguntar a vocês quem realmente está servindo a um Deus diminuto. O Deus diminuto está em que religião? Está na religião de vocês, meus queridos. Sabe por quê? É vocês que, para adorar esse Deus diminuto de vocês, vocês precisam ter hora marcada. Vocês precisam fazer movimentos pentecostais para chamar a atenção de adoradores. Os da graça não, meu querido. Nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo aquilo que eu faço, meu querido. Vocês precisam de uma denominação, vocês precisam de uma religião, vocês precisam fazer movimento para atrair as pessoas. Vocês precisam tirar dinheiro das pessoas alegando que dízimo é de Deus. Não é não, meu querido. Dízimo é para vocês. Por que vocês, se eu for perguntar a vocês e até fazer mesmo uma pergunta simples, por que vocês não ensinam a Bíblia para os seus fiéis, entre aspas, ensinando a respeitar texto, contexto, tempo verbal, colocação verbal? Vocês sabem realmente o que é isso? Vocês sabem dizer para que serviu a lei de Moisés? Vocês sabem para quem foi a lei de Moisés? Vocês servem a um Deus diminuto que é preciso fazer campanha para atrair Deus, é preciso dar oferta para atrair Deus, é preciso fazer culto de libertação para atrair esse Deus. E vocês precisam fazer um templo religioso para atrair a atenção desse Deus. E você diz que nós da graça é que estamos frequentando uma seita? Pelo amor de Deus, por que vocês não tomam vergonha na cara de vocês e não ensinam aos seus seguidores que vocês dizem que a igreja, a minha Bíblia, que é a palavra de Deus, ela ensina
que dízimo foi instituído no Velho Testamento e não era dinheiro, era alimentação e era de ano em ano, e toda vez, de 3 em 3 anos, que sobrava alguma coisa no almoxarifado da casa de Deus no passado, aquele almoxarifado era chamado de Casa do Tesouro. O que era almoxarifado? Casa do Tesouro. Era um lugar onde era uma dispensa. Tudo que as 11 tribos de Israel dava 10% da alimentação, podia ser do boi, podia ser da vaca, do cabrito, do carneiro, da horta, podia ser da plantação de arroz, feijão, soja, 10% daquilo, meus queridos, era levado para a casa do tesouro para sustentar a tribo de Levi, que era classe sacerdotal, mas aquilo lá valia para a lei, valia para o velho Aion, a velha aliança. Eu te pergunto uma coisa, meu querido, vocês que nos chamam de seguidores de seita, sabe o que vocês precisam aprender? Que tudo se cumpriu em Cristo. Para vocês da religião, para vocês do sistema religioso, Cristo nunca foi filho de Deus, Cristo nunca nasceu, Cristo nunca morreu, Cristo nunca ressuscitou, e é mais agravante ainda. Para vocês do sistema, vocês líderes, adoradores do Deus diminuto, para vocês, Jesus nunca foi e nem é o Filho de Deus. Você sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque quando vocês pegam a Bíblia para estudar ou para ler, vocês não ensinam ao povo o que é mais interessante, que tudo se cumpriu em Cristo. Nós vivemos um novo Aion, nós vivemos a graça de Deus, não vivemos mais debaixo da lei, porque foi para isso que Jesus nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Para acabar com aquele velho Aion e inaugurar uma nova aliança. Na velha aliança, tudo era entendido fisicamente, até a adoração, meu querido. Até a adoração. Você quer estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia corretamente aos seus liderados? Por que vocês não fazem uma apanhada de João capítulo 4 e aprenda ali que Jesus está ensinando a mulher samaritana que quem tinha hora marcada para adorar a Deus eram os judeus, eram os samaritanos. Quem tinha lugar físico para adorar a Deus eram os judeus, samaritanos. Jesus diz que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Nós, os verdadeiros adoradores, meus queridos, nós não precisamos marcar hora para adorar a Deus, porque Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Eu quero te dizer uma coisa, líder religioso. O recado é para você que adora um Deus diminuto. Você já estudou Romanos capítulo 8? Você já ensinou Romanos capítulo 8 para os seus liderados? Você que é irresponsável com a palavra de Deus no que diz respeito a ensinar aos seus liderados. O recado que eu mando para você. Por que você faz pergunta às pessoas e não vem até nós realmente para entender? O grande problema de vocês é que vocês são muito corajosos. Vocês são muito corajosos. Sabe para quê? Para espalhar ódio, para espalhar confusão, para espalhar maledicência, para espalhar contenda. Mas vocês não são corajosos para vir estudar a Bíblia com os ensinadores da graça, trazer o exemplar da Bíblia de vocês e vejam se nós estamos ensinando uma outra Bíblia ou se é a mesma Bíblia que vocês usam.
Você sabia que a mesma Bíblia que vocês usam para ensinar mentira, nós usamos a mesma Bíblia para ensinar a verdade? Aonde está a grande diferença? É que vocês não conseguem enxergar nenhum milímetro da graça de Deus na Bíblia. Esse é o grande problema de vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maior ignorância do homem é ele não querer reaprender tudo aquilo que ele aprendeu um dia. Principalmente os líderes religiosos. Eu fiquei 45 anos dentro do sistema religioso aprendendo e ensinando mentira. Eu não entendia nada da graça de Deus. O dia que eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer uma faculdade, e eu fiz, meu querido. Eu não estou falando aqui para você que eu fiz faculdade para jogar na cara de ninguém, não. Eu fiz uma faculdade de hebraico, sabe para quê? Porque eu falei que eu queria entender mais sobre a velha aliança e entender a nova aliança. Você que nos critica é porque você talvez tem capacidade de aprender e ensinar certo, mas você não quer baixar o seu facho. Você não quer voltar a reaprender. Então você, pastores, vocês obreiros que seguem a religião, que seguem uma denominação, vocês que seguem a líderes religiosos, mas não seguem a Jesus, não seguem a sua palavra. Você que me conhece e sabe da minha índole, eu nunca vendi e nunca vou vender, meu querido. Se um dia você vendeu o seu caráter, o seu moral, você não consegue comprar de volta. Eu quero mandar um recado para você. Ao invés de você ficar criticando os irmãos da graça de Deus, inclusive ficar criticando o Alberto Lírio, dê uma passadinha lá em casa, meu querido. Você acha que eu estou ali em casa ou ensinando, dei palestra, estou dando palestra em alguns lugares sobre a graça de Deus e as pessoas ficam maravilhadas? Meu querido, o nosso intuito é libertar pessoas da religião. Você acha que o nosso intuito é levar alguém ao erro? Pelo contrário, meu querido. Só crucificaram Jesus, o Filho de Deus, porque os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles não quiseram que as pessoas se libertassem do sistema religioso do jeito que vocês fazem hoje. Ensina a Bíblia correta, meu querido. Ao invés de você ficar me criticando, ou criticando os ensinadores da graça, se humilhe um pouquinho. Se humilhe. Dê uma passadinha lá em casa, dê uma passadinha nos vídeos do YouTube, estude um pouquinho sobre escatologia plena e escatologia consumada. Talvez, quem sabe você, um dia vai dizer assim, realmente eu preciso me libertar do sistema religioso e começar a ensinar as pessoas que a lei ela não vale mais na graça. Meu querido, foi para isso que Cristo veio, para libertar as pessoas do sistema religioso que havia na época. Então eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual é, meu querido? Sabe qual é a maior problema do ser humano? É ele não se humilhar para querer reaprender tudo aquilo que ele aprendeu no passado. Faça isso, meu querido. Se você for contra Alberto no que eu estou falando, estude um pouquinho Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 6. Você vai ver que os mesmos judeus que entregavam dízimo
no Velho Aion, enquanto a lei estava de pé, é os mesmos judeus que, quando vão se convertendo, já em Atos dos Apóstolos, eles não vão mais pagando os dízimos ou entregando dízimos. Sabe o que acontece ali? Agora, os mesmos judeus, eles vão vendendo as suas propriedades e vão distribuindo às pessoas que têm necessidade. Você, pastor, líder religioso, você que exige dos seus membros, dizendo que para entrar no céu tem que pagar dízimo, que quem não paga dízimo é ladrão e não vai morar no céu? Vou fazer uma pergunta para você. Quantos carros que você tem? Se você acha judeu e levita, você acha que você é judeu e é levita? Quantos carros que você tem? Quanto salário mínimo que você ganha? Quantas casas que você tem? Me diga uma coisa. Você que é o bambambam da história, você já vendeu alguma casa sua, alguma propriedade sua, algum carro seu e já dividiu com algum membro da sua igreja? Se você exige dízimo, então você também tem que fazer isso. Ou não? Ou eu estou errado do que eu estou falando? Porque os crentes primitivos, a partir do momento que eles iriam ou iam se convertendo ao evangelho, eles começavam a fazer isso. Outra coisa que eu vou te perguntar, meu querido. Você que vive ainda em pleno século XXI, as ordenanças da lei, dentro de um templo que você chama de igreja, que a Bíblia diz que é mentira. Igrejas são pessoas. Igreja não é denominação. Igreja não é religião. Igreja não é uma instituição com CNPJ lá no cartório, não. Igreja é pessoas, corpo de Cristo. Você leva as pessoas para dentro de um templo e mente para eles, dizendo que quem não frequenta um templo, ele não é considerado filho de Deus. Você sabia que você está mentindo para as pessoas quando você diz isso? Você sabe por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus disse que para nós configurarmos como filhos de Deus, nós só precisamos de uma coisa: crer em Deus, o Criador de todas as coisas, e crer em Jesus como filho dele. Aonde está isso? João 17. Ele falou que quem faz isso já tem a vida eterna, não vai ter. Chama atenção para você, meu querido. Você que é um líder religioso que ainda não entendeu nada da graça de Deus. E diz que nós somos seguidores de seitas. Você quer realmente viver praticando as obras da lei? Vivendo de dízimos, campanhas, hora marcada para adorar a Deus, levando as pessoas para templo físico, dizendo que lá é o lugar de adorar a Deus, que lá é a casa de Deus. Mentira. A Bíblia diz, Hebreus 6:3, 3:6, que nós é que somos a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6 também diz que nós, o ser humano, é que é a casa de Deus. Deixa eu chamar a atenção para você. Você que vive pela lei e exige dízimo das pessoas, você não é levita, você não é judeu, e você também deveria obedecer, então, não só essas ordenanças, porque quem quer viver pela lei tem que praticar 613 ordenanças. Seu filho, ao nascer, você circuncidou ele ao 8º dia? Então, como que você quer exigir
dízimo em dinheiro das pessoas. Você deveria, então, circuncidar o seu filho ao 8º dia. Você não disse que é judeu? Você não disse que é levita, que só os levitas é que poderiam receber dízimos? Você é levita? Você é judeu? O que você está fazendo no Brasil, então? Meu querido, você não entendeu nada da graça de Deus. Sinto muito em te dizer, mas reestude a palavra. Reaprenda os seus conceitos de líder religioso. Sabe por quê? Sinto muito em te informar, mas se não vai cumprir Romanos 8 na sua vida. E o que diz Romanos 8? Que não é todo mundo que tem um Espírito de Deus dentro dele. Considerado filho de Deus é aqueles que têm o Espírito de Deus dentro deles. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas a Bíblia diz que para que o Espírito volte para Deus, o corpo físico tem que morrer. Você que fica ensinando ao seu grupo de seguidores que Jesus vai arrebatar fisicamente a igreja, eu acreditava nisso que chegava a chorar. Depois, quando eu comecei a entender a graça de Deus, que na lei tudo era físico, em graça tudo é espiritual, eu comecei a aprender que nunca ninguém falou de um arrebatamento físico na Bíblia. O arrebatamento que está na Bíblia, ele é espiritual. O que é arrebatar? O que é ser arrebatado? Você sair de uma posição e ir para outra. Você deixar uma posição e ir para outra. Arrebatar é uma mudança. Arrebatamento é uma mudança. E aonde está a mudança? Aqui, ó. Arrebatamento não é físico. Não existe arrebatamento físico na Bíblia. Para quem acreditava que existe, não existe, queridos. Então, este recado é para todos aqueles que estão vivendo na lei, adorando um Deus diminuto, um Deus muito pequeno, que precisa de hora marcada, um Deus pequeno, que é preciso o homem fazer alguma coisa para que ele, esse Deus, faça então alguma coisa por esse homem. Olha que lugar que colocaram Deus. Existe esse Deus? Existe, mas é um Deus diminuto. O Deus mamon, o Deus que só faz alguma coisa por dinheiro. Esse é o Deus dos templos religiosos. Um Deus mamon, o Deus que só faz alguma coisa se for troca de dinheiro. Talvez você não saiba o que é prostituição espiritual. Prostituição espiritual é tudo aquilo que deveria ser feito por amor, se faz por dinheiro. Esse é o retrato da religião evangélica. Esse Deus deles é tão pequeno que esse Deus deles só faz alguma coisa se você fizer também. O Deus que eu sirvo, que nós da graça servimos, ele não. Ele não depende da minha ação, porque ele é Deus e sempre será o eterno. Ele sempre será Deus dos deuses. Ele sempre será o Criador de todas as coisas. Meu querido, fique na paz, fique na graça. E eu te falo uma coisa. Abandone o mais rápido possível o sistema religioso. Porque senão, você nunca vai entender a graça de Deus. Você só vai entender a graça de Deus o dia que você deixar de acreditar no homem e acreditar na palavra e pedir entendimento ao nosso Criador, porque Ele dá. E Ele dando entendimento, só era graça, você nunca mais
ficará preso à religião, à denominação ou ao sistema religioso. Aprenda isso. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Compartilhe, meu querido, esse estudo. Compartilhe esta palavra. Vamos fazer chegar esta palavra a muito mais pessoas. Vamos chegar a 1.000 inscritos. Vamos chegar aí a 1.000 likes, 500 likes. Vamos, tá bom, meu querido? Graça e paz para todos aqueles que amam a palavra de Deus. E nós estamos cada dia mais fazendo aquilo que a palavra manda. Jesus, um dia ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Esse vos é a segunda pessoa do plural, porque está se referindo aos seguidores dele há 2.000 anos atrás. Mas como eu estou no futuro da fala, eu falo assim: conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Amém? Graça e paz. E tenha uma boa semana em nome do nosso Criador. Amém.